Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Olha só, a coisa está começando a virar, o jogo está começando a virar para o seu lado. A pressão que vocês aposentados estão fazendo está começando a dar resultado. Na semana passada houve uma chuva, uma enxurrada de ligações para o ministro Paulo Guedes e para o gabinete do Paulo Guedes, pressionando e cobrando também o 13º salário. Houve muitos aposentados que começaram a ligar para os grandes jornais, Folha de São Paulo, Poder 360, G1 da Globo, Record, Band. Foi uma mobilização grande realizada na semana passada. Por quê? Porque o governo anunciou que logo depois que fosse votado o orçamento, o 13º seria pago. A gente sabe muito bem que o governo já anunciou uma vez e voltou atrás. Então é lógico que se a gente tem essa análise de um governo que às vezes fala e não cumpre, isso deixa a gente um tanto quanto preocupado. Só que agora eu falo para vocês que eu senti um pouco mais de firmeza nas palavras tanto do Guedes quanto do Bolsonaro. Eu coloquei mais cedo um pouco um vídeo para vocês onde o Paulo Guedes anunciava que logo depois de aprovado o orçamento ele trataria de adiantar o 13º salário de vocês, aposentados e pensionistas. Afinal, o dinheiro é de quem? É de vocês. Afinal, quem que passa dificuldade? Uma coisa, esses grandes gestores da economia brasileira, como o Paulo Guedes, dentre outros que fazem parte do Ministério da Economia ali, tem que aprender a fazer uma coisa muito importante, fazer conta de porcentagem. Acho que eles não sabem fazer muito bem. Quer que eu te explique o porquê? Pega um 13º salário e coloca o percentual disso na vida de quem ganha um salário mínimo, de quem realmente vende o almoço para comprar a janta, como a gente diz em Goiás. Isso dá mais de 100%. Por quê? Porque é a necessidade que vocês têm, tá? Agora pega esse mesmo percentual de um salário mínimo e põe na conta do Guedes, põe na conta do Bolsonaro, não vai fazer nem cócegas. Então, percentualmente falando, quem está passando dificuldade, quem precisa disso é você. E até que enfim eles foram sensibilizados com essa situação, até que enfim. Mais cedo eu trouxe o anúncio do Guedes para vocês, agora o próprio Bolsonaro trouxe o anúncio. Mas eu vou pedir para você para assistir esse vídeo do Bolsonaro falando até o final. Ele fala o prazo que eles levarão para pagar o 13º salário. Olha só, segundo o próprio Bolsonaro, palavras do presidente, se a CMO aprovar o orçamento hoje, conforme já está previsto, na próxima semana ou nas duas próximas semanas, dinheiro na conta, dinheiro na sua conta. Não são palavras minhas, são palavras do presidente da República. E como eu disse, aqui eu não estou para criticar ou para elogiar sem motivo. Eu estou aqui quando eu acho que a coisa está certa, eu elogio. Quando eu acho que está errado, eu critico. E se cumprir, parabéns Bolsonaro, você não sabe o quanto você está ajudando o aposentado e o pensionista nesse momento. Vale a pena brigar pelos seus direitos, vale a pena pressionar. 2022, vocês farão muita diferença. E o presidente, quem sabe, está começando a entrar nos trilhos e entender que se ele não olhar para vocês, aposentados e pensionistas, e ficar ouvindo demais o Guedes e não pressionar o Guedes, em 2022 ele está fora. Assiste o vídeo do Bolsonaro, que eu tenho certeza que você vai gostar. Abraço. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde. É na dificuldade que um governo mostra a sua força. O ano passado foi muito difícil para todos nós. Vida e emprego. Essa foi uma preocupação do nosso governo desde o início da pandemia, quando ela deu seus primeiros sinais, em fevereiro do ano passado. Executamos o maior
programa social do mundo com auxílio emergencial. 68 milhões de pessoas foram beneficiadas. Em grande parte aí, aqueles que não tinham carteira de trabalho e viviam da informalidade. Eram os invisíveis, os esquecidos. Esse governo não os deixou para trás. Iniciaremos agora, no início do mês de abril, um prolongamento desse programa, com mais 4 parcelas, que em média equivalem a R$ 250. Sabemos que pode não ser muito, mas representa algo para quem de fato necessita. Um trabalho hercúleo por parte de todos do governo e do Parlamento brasileiro, mas em especial pela nossa Caixa Econômica Federal. No dia de hoje também anunciamos o diferimento de impostos para aqueles que pagam pelo Simples. Isso equivale também a um adiamento de receita para nós, para o governo, em torno de 27 bilhões de reais. É um governo mostrando a sua sensibilidade, sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas, parte diretamente de quem pratica o lockdown. Fazemos e faremos tudo possível para manter empregos. Também o nosso conhecido bem está em vias de entrar em campo pela segunda vez, fazendo com que aproximadamente 11 milhões de pessoas percam o seu emprego. Não percam o seu emprego. Também o nosso Pronamp, que foi idealizado lá atrás pelo senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, que vai atender, entre outras categorias, o pessoal de bares e restaurantes, que tem sofrido muito com decretos estaduais e municipais que têm fechado esse comércio. Também, caso o orçamento seja aprovado no dia de hoje, como está previsto, nós poderemos, já na próxima semana, talvez nessa ainda, antecipar a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. E isso equivale a aproximadamente 50 bilhões de reais. Sobre as nossas santas casas. Obviamente, eu tenho um carinho muito especial por elas, porque minha vida foi salva numa delas, a de Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018. Mas quero render uma homenagem também, não só aos profissionais que trabalham na Santa Casa de Juiz de Fora, bem como ao deputado, o velho Toninho Pinheiro, e ao seu filho Pinheirinho, que são aqueles que, desde quando era deputado, e continuo agora, enquanto presidente, me abastecendo de sugestões para que as santas casas possam melhor trabalhar. E essa ideia, prezado Pedro, presidente da Caixa, veio deles também. Nós, sendo provocados, nós agimos. E o endividamento da Santa Casa com a Caixa, das Santas Casas com a Caixa, é um pouco grande. E os juros também um pouco alto. Ou muito alto para eles que pagam. E hoje a Caixa apresenta soluções para isso e também uma nova linha de crédito para outras Santas Casas com juros bastante lá embaixo. Isso ajuda em muito, caso as Santas Casas entendam que possam contrair esses empréstimos com juros bastante módicos, inclusive com a carência bastante longa, melhor atender a população de maneira geral, em especial os nossos vitimados da Covid-19.
Assim sendo, meus cumprimentos ao pai e filho, Pinheirinho e Toninho Pinheiro, bem como o nosso presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por ter apresentado uma alternativa para estas realmente casas, santas casas. Muito obrigado.